continuar o nosso assunto, nós já introduzimos aí dentro dessa questão da antropologia. Nós estamos aí bem avançados dentro do nosso material, né? E agora nós vamos entrar na questão mitos e teorias da criação. Qual que é o vínculo, né, com este assunto? Porque estudando antropologia não é simplesmente aquele conhecimento raso que a gente teve no começo, de como surgiu a antropologia, né, qual que é a diferença dela com a sociologia, né, tendo elas o mesmo objeto de estudo, o homem. Mas dentro desse conceito isso vai surgir muitas questões, principalmente quando a gente vai chegar na questão até mesmo da criação do homem, né? Porque a antropologia ela vai estudar isso, né? O próprio nome já, a própria nomenclatura grega ela já fala antropos, homem, né? Logia, tratado, estudo sobre o homem. Mas aí para chegar nessa questão da criação do homem, nós precisamos entender aí, dentro desse conceito mitológico, por quê? Por que nós precisamos dessa informação? Vocês vão ver que dentro do próprio material e no decorrer aqui dos estudos, a gente vai só pincelar, vocês podem estudar o material, a cultura grega, né? Porque nós temos, né, a Tanakh, nós já sabemos que ela foi escrita em primazia no hebraico, né, com alguns livros com pincelagem sobre aramaico, e temos a tradução da Septuaginta, que é o grego, que veio depois, depois lá com um dos generais de Alexandre o Grande. E nós temos o Novo Testamento, na língua original dele, grego. Só que essa não é somente saber que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não é somente saber que nós temos uma tradução grega do Antigo Testamento, no caso da Septuaginta, com os apócrifos incluídos. Nós estudamos isso aí sobre, né, quando falamos sobre canonicidade, falamos sobre os apócrifos, os pseudepígrafes, mas sabendo que a cultura, ela entra, ela vai nesse pacote aí, tá? Então a cultura grega, ela entra no pacote da língua, do dialeto. Então muitas expressões que nós temos dentro da Bíblia Sagrada, ela tem influência da língua, tá? E essa questão, quando nós pegarmos o Novo Testamento, lá vai trabalhar mais essa questão sobre inferno, céu, né? Mesmo que no Antigo Testamento a gente tenha algumas pincelagens sobre esse assunto, mas pouco raro, porque se pegar dentro do judaísmo tradicional, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade quase que não aceita, tá? Não aceita, não é muito trabalhada, principalmente na questão do inferno, na existência de Satanás. Então tem essa dificuldade textual e espiritual dentro dos textos sagrados, que nós já temos a visão, né, quando a gente vai estudar satanologia, ou seja, a doutrina de Satanás, o tratado sobre Satanás, nós vamos ver que na mentalidade judaico-arcaica, para eles Satanás não existe. Então, aí quando a gente vai para dentro das línguas, né, principalmente o grego, aí entra essa mentalidade, mesmo sabendo que o escritor está inspirado por Deus, trazendo essa verdade, essa realidade do mundo espiritual, essa realidade das criaturas, né, do Criador, as criaturas, tendo toda essa realidade, a influência da cultura grega entra no meio. Então, muitas teorias, nós vamos entrar aqui, mitos e teorias da criação. Quando Moisés passou um período no Egito, todo aquele período que Moisés ele passou no Egito, sendo educado na casa de Faraó, ele aprendeu ali todos os costumes do Egito. Isso aí é fato inegável, tá? Ele, por mais que a gente vai ver que o texto vai abordar o conhecimento de Moisés sobre o seu povo,
né? Que aí vai ter o texto que vai dizer que preferiu Moisés, né, sofrer com seus irmãos do que participar por um pouco tempo do gozo do pecado. Falando, ou seja, ele preferiu ser rejeitado, ser chamado filho da filha de Faraó, para ser maltratado com seus irmãos. Mas dentro desse contexto, antes dele ter essa decisão, assim, por quê? Porque nós vemos que isso vai acontecer depois. Porque até então ele está servindo o Egito, ele está na cultura do Egito, ele vai aprender toda a ciência do Egito, toda a estratégia militar do Egito, mas a mentalidade que ele tem na criação egípcia, os deuses do Egito, isso aí é inegável. E toda a nação que cresceu no Egito, né, dos descendentes dos filhos de Jacó, dos que foram lá para o Egito, que vai crescer aquela numerosa nação ali, eles vão ali crescer dentro desse contexto religioso. É apresentado a eles vários deuses. Ao fato de quando Moisés vai perguntar lá no monte, Moisés está no monte, aí ele vê uma sarça, né, pegando fogo, ardendo em fogo, e ele vai se aproximar para ver a visão, e ele começa um diálogo com o Eterno. Quando o Eterno diz que vai enviar ele para poder libertar os irmãos, ele vai fazer uma pergunta, por causa dessa mentalidade. Mas quando eu chegar lá, eles vão me perguntar quem foi que me enviou. O que lhes direi, então? Por quê? Porque Moisés sabia que a mentalidade da cultura egípcia estava incutida na mente do povo de Deus, do povo judeu. Estava na mente deles. Então, eles ali dentro do Egito, eles aprenderam sobre todos os deuses do Egito. Então, quando Moisés faz essa pergunta para o Senhor, eles vão me perguntar quem é que me enviou. Quem que eu vou apresentar para eles? É aonde que o Senhor vai dizer, ó, diz para eles que o eu sou me enviou a vós. Que ele vai usar aquele termo hebraico, Asher, R-E, Asher. Ou seja, eu sou o que sou. Né? Então ele vai apresentar a Deus desta forma. E aí quando chega no Egito, o confronto de Deus não é simplesmente com o faraó que quer prender o povo, mas com os deuses do Egito. Você pode ver que cada praga manifestada dentro do Egito é uma praga que está relacionada a um Deus do Egito. A um Deus do Egito, o Deus da terra, o Deus da água, o Deus da lavoura, o Deus da chuva, o Deus das trevas, o Deus do sol, né? Principalmente que o faraó, ele é conhecido como Deus Sol. O faraó do Egito, na época do Êxodo, principalmente também o Ramsés, né? Eles são conhecidos como Deus Sol. Então, todas essas pragas realizadas para libertar o povo, na verdade, era Deus mostrando que ele é o único Deus. E aqueles deuses que eles achavam lá, o Deus que protegia o Rio Nilo, principalmente eles tinham uma idolatria com o Rio Nilo, que o Rio Nilo, para eles, era um Deus. Era o Deus que fecundava a terra do Egito, era o Rio Nilo. Então aquela questão de Deus transformar as águas do Nilo em sangue, aquilo é para mostrar que quem dá vida para a terra é Deus, não é o Rio Nilo. Então é onde que vai ser mandado aí eles ferirem, né, Moisés e Arão ferir o rio lá e transformar, as rãs saírem, os piolhos vindo, né, do meio das poeiras. Então tudo isso aí é porque o povo ali está com essa mentalidade mitológica. Então o mito ele tem a finalidade de expressar uma crença cultural e religiosa de um povo. A finalidade do mito é isso, né? Então nós temos ali a narrativa mitológica. Um mito é uma narrativa tradicional com caráter explicativo ou simbólico, profundamente relacionado com uma dada cultura ou religião. Então Moisés ele está dentro dessa mentalidade até que ele se encontre com o verdadeiro Deus. Todas as culturas têm seus mitos, alguns dos quais são expressões particulares ou arquétipos, ou seja, eles têm a mesma conotação, eles têm
eles têm uma finalidade, eles têm uma mesma visão em arquétipos comuns a toda a humanidade. Por exemplo, o mito sobre a criação do mundo repetem alguns temas, como o ovo cósmico, ou o Deus assassinado e esquartejado, cujas partes vão formar tudo que existe. Principalmente os gregos, tá? Se você quiser conhecer um pouco dessa questão da mentalidade grega, leia, se possível, quando puder, adquira, a Ilíada de Homero. Homero é um aedo, tá? Ele é do terceiro século, ele é do quarto século antes de Cristo. Então, né, eu não sei se você lembra, que a gente começou falando sobre mito, o rompimento do mito com a filosofia, nós abordamos esse assunto. Então, este Homero, ele tem esse escrito dele, escrito como a Ilíada de Homero, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre os deuses, sobre a guerra dos deuses. E os pré-socráticos, qual que é a mentalidade dos pré-socráticos? A preocupação dos pré-socráticos, principalmente, vai surgir com Tales de Mileto, tá? Do terceiro século a.C. Então, Tales de Mileto, ele quer entender como é que o mundo foi criado. E para Tales de Mileto, na mentalidade desse filósofo, desse pré-socrático, um filósofo grego, na mentalidade dele, a água é o princípio da vida. Tudo veio da água, tá? Tudo surgiu da água. Então, para ele, e aí depois vem outros, né? Vem Anaximandro de Mileto, Anaximenes, e aí vários outros filósofos vêm com essa preocupação de como foi que tudo surgiu, né? E nós entramos naquela questão de Platão, aí nós vemos lá que Platão vai falar daquele demiurgo lá, que ele não está falando de Deus, mas ele coloca o demiurgo como o criador do universo, né? Então, isso tudo dentro da cultura grega, isso tudo antes de Cristo, terceiro século antes de Cristo. Então essa mentalidade está predominando as culturas. Os gregos são os principais, então, né, a ter esse movimento aí dessa cosmogonia, peguei a palavra aqui. Eles têm essa mentalidade da cosmogonia. Que é a cosmogonia. É a preocupação de onde surgiu o universo. Cosmos aqui é o universo. Como surgiu o universo? Como surgiu todas as coisas? Então, essa cosmogonia, todos os povos têm essa preocupação com a cosmogonia. A preocupação deles em descobrir como tudo surgiu, como tudo aconteceu. Tá? Então, os gregos são os que têm mais, tá? Principalmente por causa dos aedos, que é, no caso, né, o Homero, que tem mais um aí, eles tinham essa informação, eles rodavam, ele não tinha paradeiro certo. Tá? Ele rodava todas as cidades contando as histórias, contando os relatos que eles tinham, como eles pensavam a questão da criação, da vida, como tudo surgiu. Então esses aedos, eles rodavam as cidades, levando essas informações para os seus ouvintes. Tá? Todos esses mitos, porém, possuem características comuns. O Ser Supremo é onisciente e todo-poderoso. O ato de criação é consciente. Você não está fazendo nada assim por acaso. Ele está consciente do que está fazendo. É deliberado, planejado e livre. Já que a divindade não foi vinculada à criação. A divindade desaparece até que se produza algum acontecimento catastrófico. Vamos entender isso aqui. A criação é um paraíso que se desfaz por causa de um pecado. Então essa mentalidade igual nós temos no Gênesis, né? Deus vai criando todas as coisas, né? Deus pega o homem, cria o homem, coloca o homem no jardim do Éden, põe ele para cuidar. Só que Deus dá uma diretriz para o homem. Então, nessa diretriz do ser humano, de Adão, não cumprir a diretriz de Deus, o que vai acontecer? Ele peca contra Deus. Então, o que tem que ser feito? Tirado. Então, pode ver que as culturas, elas têm
lembrando que a Mesopotâmia, Mesopotâmia é a região em que mais vai predominar com essa cultura, com essa mentalidade. E lembrando que Abraão e o povo de Deus é oriundo desta região, tá? Ele vai sair lá de Ur dos Caldeus e vai atravessar o rio, né? E inclusive a palavra hebreu, o nome hebreu vem de Éber, que quer dizer aquele que atravessa. Então Abraão vai ser o primeiro a atravessar o rio para poder ir de encontro a uma promessa divina sobre a sua vida. Mas ele está num contexto mitológico, ele está vivendo um contexto mitológico ali, né? E ele vai acompanhar seu pai. Ela está achando interessante? Então ele acompanha seu pai com essa mentalidade, tá? Então eles tinham essa mentalidade. Ó, Gênesis grega, os gregos conheciam diversas lendas sobre a origem do mundo. Homero considerava o Titã Oceano. Quando ele está falando de Titã aqui, ele está falando de um deus, tá? O Titã Oceano, a origem dos outros deuses. Aqui nós estamos falando de um conceito politeísta. Mas quando nós vamos para o monoteísmo e nós entramos para dentro da Bíblia Sagrada, há uma dificuldade, até mesmo teologicamente, tudo por causa de entender como que o escritor está tentando transmitir a mensagem divina. Porque se nós procurarmos, por mais que nós, pela nossa simplicidade, pegamos a Bíblia e vamos lê-la, nós vamos achar rastros do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo que a autoridade do Antigo Testamento seja a manifestação do Pai, mas nós vemos a ação do Espírito Santo e vemos as aparições teofânicas do Filho. Mas os judeus eles não têm essa mentalidade de trindade, de triunidade. Tá? Isso também, essa doutrina de trindade trinitariana, ela vai surgir com os pais da igreja. São os pais da igreja que vão trabalhar essa questão de trindade, triunidade. Tá? Mas para o judeu, é o Shema Israel. Shema Israel, errado, ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor é único. Então eles estão dentro do Shema Israel, e dentro desse Shema Israel eles têm essa mentalidade de um Deus único e verdadeiro. Não há um Pai, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, que quando nós enxergamos até no livro do Gênesis. Tá? E aí nós vemos essa questão aqui dentro da cultura grega. Tem um Deus onipotente, criador, que dele se origina outros deuses, dentro da cultura grega. Então, quando se pega o conceito filosófico, mitológico, se um judeu pega o conceito filosófico e mitológico, ele desabona, ele joga por terra, ele desaba com todo o conceito teológico que nós temos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele desaba com ele corta ele na raiz, tá? Por causa disso aqui, ó. As doutrinas óficas, a julgar por testemunhos tardios, mencionavam Nix como o princípio de todas as coisas. Para Hesíodo, tudo havia começado com o caos e Gaia. Você lembra que quando nós falamos sobre Urano e Gaia. Tá vendo que aqui é o caos, que é um Deus, e Gaia que também é um Deus. Mas quando nós estudamos lá no rompimento do mito, onde surgiu o rompimento do mito com a filosofia, nós falamos sobre Urano e Gaia. Lembra? Você lembra do Urano e Gaia? Que havia Urano e Gaia estavam em constante copulação. E dentro dessa copulação iam nascendo outros deuses. Só que o que Urano fazia? Ele engolia esses deuses. À medida que ele ia gerando junto com Gaia, eles não descopulavam. Seria como se fosse assim, ó. Vou usar até uma figura aqui que para muitos é uma figura satânica, que é o Yin Yang, né?
De fato, isso aqui é uma filosofia asiática, mas seria como se fosse isso aqui. Então eles estavam em constante copulação, eles iam gerando deuses. Só que Urano, ele tinha medo de perder o trono, de perder a posição do Deus Supremo. O que ele fazia? Nascia um Deus e ele engolia. Só que teve um momento que nasceu um Deus da copulação. O que Gaia fez? Gaia pegou e escondeu dentro dela esse Deus, esse semideus. E ela escondendo ele, quando ele gerou esse Deus, aí esse Deus pegou e veio e cortou essa população entre Gaia e Urano. Aí o que fez? Aí separou Urano, separou Gaia, e ele ficou no meio. Aí Urano se tornou os céus, ou o universo, tá? Porque a palavra Urano vem do grego, que quer dizer universo, quer dizer céu. Aí o que acontece? Aí esse Urano se tornou o céu, Gaia se tornou a terra, e quem era o Deus que ficou no meio? O Cronos. O Cronos, que é o tempo. Aí o tempo surgiu aqui, dessa ruptura da população de Urano e Gaia. Ali na questão do caos ali, a mesma coisa. Só que, tá, nós temos ali aquele encontro. Isso aqui dentro da Bíblia Sagrada. Nós encontramos isso aqui no Gênesis, no primeiro capítulo do Gênesis. Esse caos aqui, ó, de onde vai surgir todas as coisas, ele está dentro do primeiro capítulo do Gênesis. Eu vou ler aqui no hebraico, porque está no hebraico. No português a gente não entende, mas no hebraico está lá. No texto da língua, viu, gente? No texto da língua original. Está lá assim, ó. Deus abençoe nossos irmãos aí do Facebook. Está lá assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz ve'haaretz haita tohu vavohu ve'roshek al pinei tehom veruach Elohim mirahefet. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Este aqui, ó, essa expressão aqui, ó, Haita tohu vavohu. Esse tohu vavohu quer dizer caos. Ambas as palavras querem dizer caos. Tohu vavohu. E ela tem aqui ela tem um sentido dentro do português de informidade e vacuidade. Vácuo, algo vazio. Mas o texto dentro do conceito hebraico é caos. É um caos. Então nós temos aqui, aí entra aquela questão da criação, isso aí a gente depois vai pincelar um pouco mais para baixo aí. Né? Mas Deus criou o caos, por de onde que veio esse caos? A gente vai entender isso aí um pouco mais à frente depois. Vou pincelar agora, senão a gente vai mastigar, embolar a questão aqui. Então tá vendo que essa mentalidade grega, tá vendo? A influência grega, o pensamento grego, uma mitologia grega, ela está o texto bíblico, o texto sagrado, ele vem trazendo essa informação, mas ele não traz essa informação de caos como sendo um Deus, mas sendo como um acontecimento. O caos aqui dentro do texto hebraico é um acontecimento, não é um Deus. Mas para o grego, o caos é um Deus. Tá? Para ele, o caos é um Deus. Até pelo fato de eles ter tudo como deuses, né? Até pelo fato de eles ter muitas coisas como deuses. Exatamente. Então, até aquilo que nós falamos sobre cultura, né? Que nós falamos sobre os animistas, né? Os animistas, para os animistas, tudo é Deus. Ele está dentro daquela questão do panteísmo.
panteísmo. Pan vem de tudo, é uma palavra grega, tudo. Teísmo vem de tel, que é Deus. Então, panteísmo, tudo é Deus. O animismo, ele tem essa mentalidade, tá, de que a água é um Deus, o fogo é um Deus, a terra é um Deus. E haja vista que esses filmes que são feitos, não sei se só Hollywood fabrica, mas a maioria desses filmes eles vêm para trazer essa mentalidade, essa doutrina grega. Já viu lá os Quatro Fantásticos? Qual que é a ação dos Quatro Fantásticos? Né? Um vira pedra, é isso mesmo? Um vira pedra, um é fogo, um é água e por aí vai. Né? O outro lá é um elástico, né? O elástico. Mas tem é o Quarteto Fantástico? Não. Tem um outro aí, uns outros aí, que eles são os quatro elementos da Terra. Fogo, ar, água e terra. Os quatro elementos. Então isso é cultura grega. E essa doutrina grega, ela está sendo trazida pelos filmes cinematográficos. Nós vemos aí que os nossos filhos hoje, eles conhecem mais de cultura grega do que a gente, às vezes, que estuda. Por quê? Porque eles, no videogame, todos os videogames, principalmente esses jogos, eles trazem essa mentalidade da cultura grega. Eu já vi ali o meu menino jogando um jogo ali, o nome do camarada lá como é que é o nome do cara, gente? Esqueci o nome do personagem lá. Mas o que acontece com ele? Ele é filho dos Zeus. Kratos. Isso, Kratos. Ele é filho dos Zeus. Só que ele é um semideus. Aí ele é mandado pro Hades, que é o inferno, né? E lá no Hades, ele tem que lutar para sair do Hades. Ele começa a enfrentar vários deuses no Hades, para sair do Hades, para de lá ele conseguir vencer os deuses e se tornar o Deus Supremo, né? Então isso aí está sendo, essa doutrina está sendo passada através da mídia, para a mente dos filhos, dos adultos que não tem esse envolvimento religioso, não tem essa informação cultural. Então eles acham que tem adulto que até pensa que aquilo ali, ele acaba crendo naquela doutrina ali devido ao jogo, devido ao filme, né? Então ele não consegue, assim, se ele não tiver uma preocupação religiosa, ele passa até a entender que aquilo ali é um fato verídico. Ele vai crer como um grego, que verdadeiramente é aquilo ali mesmo, aconteceu daquele jeito, né? Então hoje em dia não é difícil a gente ficar muito longe dessa informação por causa disso aí, por causa de jogos e filmes que a gente tem aí. Então esse Ferecides de Ciro, né, do século VI a.C., sustentava que Zeus, Cronos e Gaia haviam existido sempre e, portanto, não teriam ocorrido propriamente uma criação. Outras fontes mencionam ainda a origem a partir de um ovo primordial. Tem um físico aí, eu esqueci o nome dele, eu sou ruim para guardar nome. Aquele físico de cadeira de rodas, inteligentíssimo. Você vê, o camarada era tetraplégico, cadeira de rodas, mas o cara era na física, o cara era do nosso século, foi o maior físico, ele já faleceu. Acho que de falência múltipla de órgãos, né? Que ele só mexia. Ele criou, rapaz, pra você ver. Ele mesmo não conseguindo mexer braço, mão, mas ele criou. Ele criou não, né? Risca a palavra criou. Ele fabricou, produziu um aparelho que ele conseguia falar no computador. Falar, sem falar. O computador lia através da ação, né, da ação do cérebro, porque nós sabemos que na física o nosso cérebro, os nossos olhos captam, né, a informação
e aí passa um processo físico, né, entre as folhas cristalinas, aí ele manda mensagem para o nosso cérebro, o cérebro pega aquela mensagem, joga para o cerebelo, e aí é transformado e a gente enxerga. Então ele dentro desse conceito, ele conseguiu desenvolver uma tecnologia que ele conseguia falar, sei. A própria máquina falava para ele. E ele, eu esqueci o nome dele, é difícil demais, eu falo o nome é difícil demais. Eu esqueci o nome dele, mas ele falou que o universo inteiro, olha pra você ver, ele cabe dentro da casca de ovo. Físico inteligentíssimo, inteligentíssimo. Então tem essa questão do ovo primordial, todas as forças que haviam atuado no momento da criação, todavia, em qualquer das versões conhecidas, ajuda aí, computador. Havia atuado no momento da, todavia e em qualquer das versões conhecidas eram divinas para os gregos. Então para os gregos era tudo isso aí, ó. A cosmogonia de Hesíodo, já expliquei o que é cosmogonia, a versão contida na teogonia, né? Aí no caso ali, os deuses. De Hesíodo é dentre todas uma das mais coerentes e bem estruturadas, além de didática. É também a mais conhecida. No princípio existia apenas o caos, vazio primordial. Então nós vemos lá que a Bíblia vai nos dar a informação e que a terra era sem forma e vazia. E esses dois termos estão lá no hebraico, tohu vabohu. Vazio primordial e escuro, vacuidade. A vacuidade, tohu vabohu, olha lá, que precedeu toda a existência. Depois surgiu Gaia, a mãe de todos, e não, tá? Isso aqui também é uma outra entidade. Ele separou o quê? Ea, tá? Ea surgiu, vieram Tártaro, Eros, Érobo e Nix. Tá vendo essas palavras aí, ó? Tártaro. Onde é que eu acho essa palavra aí? Tártaro. Dentro do texto grego, quando nós temos a questão do português de inferno, aí vem isso aí, ó, Tártaro e Guiena. Então, para nós entendermos, por isso que tem que tomar esse cuidado, né? Tem que ter esse devido cuidado de não se deixar contaminar, como os hebreus fizeram, tá? Por causa desse tipo de informação. Então tem gente que eles desconsideram, tem gente que não acredita em inferno por causa disso aqui. Por causa da mitologia. Ele vai vendo os nomes, Tártaro, Eros, não, esse era um deus grego. E aí o camarada vai achar que inferno não existe. Só que existe, né? É um fato, é uma realidade. Só que não adianta pedir para me provar, não. Se quer provar, sai fora. O Tártaro era uma espécie de abismo distante, localizado bem abaixo de Gaia, da Terra. Tem um versículo em Provérbios, se não me engano, que diz que o caminho para o sábio, o caminho da vida para o sábio está em cima, para que se divide do inferno que está embaixo. O Tártaro é uma espécie de abismo distante, localizado bem abaixo de Gaia, abaixo da Terra. Era uma região de trevas profundas e eternas. Vendo? Onde os deuses encerravam em geral os seus maiores inimigos, como por exemplo, os derrotados titãs, no caso esse aí que você falou aí que foi para lá, eu já até esqueci o nome dele de novo. Muito tempo depois da criação do mundo, quando Zeus era já a divindade suprema, Tártaro uniu-se a Gaia e gerou o monstruoso Tifon. Depois do período clássico, Tártaro tornou-se praticamente um sinônimo de Hades. Nome do... Opa, passei demais aqui. Passei. Nome do local para onde iam as sombras dos mortos. Na verdade, ele está falando sombra aqui dentro da mentalidade grega.
Mas aqui nós sabemos que é o quê? Alma. Alma dos mortos. A alma do ser humano vai para lá. Tá? Em linhas gerais, a mitologia mesopotâmica apresentava como princípio do mundo Abzu e Tiamat, elementos masculinos e femininos das águas, origem do universo celeste e terrestre. Tiamat produziu os céus de que nasceu Ea, o conhecimento mágico, que engendrou, ou seja, ele gerou, ele criou Marduk. Este derrotou os outros deuses, dividiu o corpo de Tiamat, separando assim o céu da terra com o sangue de um monstro derrotado. Tá vendo que isso aqui, ó, não é o mesmo caso que eu contei lá do mitologia grega? Do Urano, é a Gaia, aí vem o Cronos, o tempo. É a mesma história. Só que essa aqui é egípcia. Essa lenda, esse mito aqui é o mito egípcio. Tá? Separado assim o céu da terra, com o sangue de um monstro derrotado, produziu o primeiro homem. Então, a antropologia, o mito da criação do homem no Egito, surge assim. E aí, nós vemos que Moisés, tá até aqui, uma informação, olha isso que eu falo. Ó, o primeiro capítulo do Gênesis, não há dúvida que supõe a revelação divina, pelas muitas versões, alguma delas corrente já entre os pagãos da antiguidade, ou seja, alguma dessas lendas do Gênesis, já, essas informações já corriam, ou seja, já eram falado, principalmente no Egito. Então Moisés, quando estava no Egito, ele ouviu isso tudo aqui, ele aprendeu tudo isso aqui, ó. Moisés, porque ele foi criado de berço, né? Ele foi criado, mesmo que ele tenha sido entregue para a mãe, para a própria mãe, amamentar. Mas quem educou Moisés foi a filha de Faraó. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele cresceu em toda a ciência do Egito. Né? Toda a ciência do Egito. Não foi só ciência de conhecimento de como construir pirâmide, não. Foi tudo, tudo, tudo. Ele foi educado para ser o próximo faraó. Tá? Então, sendo educado para ser o próximo faraó, na mentalidade dele, antes de ver, de ter aquele encontro revelador com o Eterno, ele achava que ele seria o Deus Sol. Então ele traz, aí nós vemos Moisés trazendo o relato da criação, ele vai trazendo o relato da criação, é onde que entra a crítica textual. A crítica textual, ela vem para isso. Então o livro do Gênesis, ele é um livro apologético. O que é algo apologético? Ele vem para combater certa doutrina errada. Ou seja, ele vem para trazer a verdade em cima de um erro passado. Uma informação mitológica, de fábula, um conto. Então o livro do Gênesis, ele vem trazendo isso. E muitos teólogos, muitos estudiosos têm o livro do Gênesis como um mito. Eles dizem que o livro do Gênesis é um mito, que a criação é um mito, que essa questão de Adão é um mito, essa questão da vida é um mito, essa questão do dilúvio é um mito. Então eu estou até trabalhando um outro livro, eu estou escrevendo um outro livro, e nesse livro eu trago essa informação neste outro livro que eu estou trabalhando dele. Só que eu parei por causa da esmerar em outra coisa, estou fazendo uma pós-graduação, eu parei de escrever. Só falta entrar no Deuteronômio. Mas aí eu trago essa informação lá, sobre essa questão. Eu até não sei se vai dar pra gente ver aqui, ó. Deixa aberto, deixa eu ver se vai. Se não der, eu vou apagar ali, a gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar certinho aqui. Não, com a benção, né? Beleza. Isso aqui, ó. Isso aqui é do livro que eu estou escrevendo. Deixa eu dar uma apagada. Vou apagar aqui um pouquinho só para ficar mais legível ali, tá? Ó. O livro do Gênesis que traz relato não só da criação,
mas também do dilúvio. Além desses livros, cada nação possuía sua própria visão sobre a origem de todas as coisas, eventos, cataclismos que aconteceram na humanidade, tal como o dilúvio. Imagine um povo que chegava a um número de mais de 2 milhões, o povo que está saindo do Egito, tá? Mais de 2 milhões, com conceitos diversos sobre a criação do universo e do próprio ser humano. Então esse povo, esses 2 milhões de judeus aqui, ó, que estão saindo do Egito, eles estão com essa mentalidade aqui. Como que é a criação? Porque lá no Egito eles aprenderam uma coisa. Quando a gente vai para o livro do Gênesis, nós vemos Moisés trazendo a informação do fato mesmo que Deus inspirou, mostrou para ele. Considerando que esse povo estava influenciado pela religiosidade egípcia, considerando que se houvesse 1% que acreditasse em Adonai, seria muito. Ó, pra você ver. Se 1% lá acreditasse no Eterno, já seria muito. Considerando que eles ainda não tinham, oh glória a Deus, que eles ainda não tinham os relatos do Gênesis para que pudessem crer nele. Por quê? Porque vai ser desenvolvido no deserto. É no deserto que Moisés vai escrever o livro do Gênesis. Ele vai ter o Pentateuco, ele vai ser desenvolvido no deserto. Então, por isso que ocorreu tudo daquela, igual o senhor já falou já, por essa influência grande já tá no meio do povo de Deus, Deus teve que mostrar para aquele povo que os deuses do Egito não eram nada e que ele era soberano através das pragas sobre os deuses. Que a água era Deus, que a terra era Deus, então Deus foi mandando praga em cima dos deuses do Egito. Só que eles ainda estão, mesmo eles vendo os milagres, eles ainda estão com a mentalidade de paganismo, com a mentalidade politeísta. A prova disso é quando Moisés vai ao monte para receber os mandamentos e deixa Arão sobre o cargo do povo, e Moisés começa a demorar, né, 40 dias, 40 noites, aí eles dizem, o que é feito esse Moisés? Aí o que eles vão falar para Arão? Faça-nos deuses que vão adiante de nós, deuses. E o bezerro de ouro é um deus egípcio. Você pode ler no livro de Reis que quando Jeroboão ele vai para o Egito, quando Jeroboão vai para o Egito, fugido de Salomão, Salomão disse que ele fosse embora, porque ele queria usurpar o reino de Salomão. Salomão deu uma colher de chá para ele e mandou ele embora do reino. E o que ele fez? Ele foi para o Egito. E no Egito, Jeroboão voltou com essa mentalidade. Quando Salomão falece, que Jeroboão chega, então Roboão não escuta os anciãos, Roboão que é filho de Salomão, Jeroboão tem uma promessa de Deus, tá? Manda o profeta pega a sua veste nova, rasga em 12 tiras, dá 10 tiras para Jeroboão e fala assim, ó, se tu fores com o Senhor, se tu obedeceres o mandamento do Senhor, fizeres tudo conforme o Senhor ordenar, o reino nunca se apartará da tua casa. Porém, se não fizeres, Deus vai... Aí Jeroboão recebe essa promessa de Deus, mas ele tinha que ser fiel para ficar com... Roboão fica com duas tribos, a tribo de Judá e de Benjamim fica do lado de Jeroboão. Porque Jeroboão não ouviu o conselho dos anciãos, ouviu o conselho de jovens levianos. Só que quando chegava o ano da adoração, onde é que estava o templo? Em Judá. Então o povo descia do norte, vinha do Israel do norte, para adorar em Judá. Jeroboão, peraí, mas o povo vai voltar para a casa de Davi, o que eu vou fazer? Ah, não, o que ele fez? Qual que foi a mentalidade? A mentalidade egípcia. Vou construir 2 altares, um ainda em um Betel, colocou 2 bezerros de ouro, um em cada um, diz, eis aí vossos deuses, ó Israel, porque descer em Jerusalém é muito pesado para vós, adorai os vossos deuses, e o povo parou de descer e ficou lá adorando. A mentalidade ainda continuava, principalmente lá no deserto. Então, quando Deus faz uma limpa, aquela limpa que vai acontecer não é apenas uma limpa de rebeldia, mas uma limpa religiosa. Então, lá no deserto é que vai surgir o chamado Israel. Né? Ou seja, o Senhor é único, o Senhor é um. Tá? Então, isso vai surgir lá.
no Egito, no deserto, tá? Então, se houvesse 1% que acreditasse em Adonai, seria muito, considerando que eles ainda não tinham os relatos do Gênesis que pudesse crer nele. Os hebreus acreditavam muito remotamente em Deus de seus pais, que é criador dos céus e da terra, mas também em vários deuses do Egito. Por isso, eu vou adiantar aqui só para mostrar para vocês um negócio aqui, ó. Deixa eu ver o que eu acho. Por isso, o Pentateuco é um chamado ao relato, ao retorno ao Deus vivo, e que é conhecido como Techuvá, conversão, retorno. O livro do Gênesis é considerado por muitos teólogos da modernidade como um livro apologético. É um livro pela qual Deus está mostrando ao povo qual é a fé deles. É um livro que dá também a eles a base para que possam defender o que eles creem. Tá. Aí eu vou discorrer o assunto aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu coloquei uma aqui, ó. Aqui, ó. A mão aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nome. No Oriente Próximo, alguns relatos da criação foram encontrados. Algumas pedras encontradas no Egito com escrita cuneiforme, ou seja, é um desenho, tá? É um desenho feito na pedra, mas aquilo é um escrito, não é um desenho. Não vai achar, oh, que desenho, não, aquilo é uma escrita, tá? Eles escreviam a história através de desenhos. Cuneiformes, uma espécie de relato da criação, são atribuídos a diversas divindades, cada uma das cidades de Mênfis, Hermópolis, Heliópolis, no Grande Egito Antigo, no período de Moisés. Inclusive foi Moisés quem conquistou essas cidades aqui, ó. Foi Moisés que conquistou como general de guerra, tá? Moisés, sabe quando aquelas serpentes do deserto, não fugindo do assunto aqui, Moisés conquistou isso aqui porque ele conhecia a estratégia. Para ele chegar em Mênfis, ele tinha que atravessar, para pegar Mênfis desprotegida, ele tinha que atravessar um deserto de muitas serpentes. O que ele fez? Ele levou galináceos com seu exército, chegou lá, soltou os galináceos no deserto, enquanto a serpente atacava os galináceos, o exército passou e ele conquistou essa cidade aí. E aí lá no deserto, lembra da serpente lá no deserto? Que vinha, mordia, a praga da serpente, aí depois colocou a serpente na haste lá, que é uma figura de Cristo, né? De Cristo crucificado, e aí quem olhava para a serpente não morria. Né? Então, tá vendo? A estratégia de guerra, unido com o deserto que ele tem que passar agora, com o povo, com a mentalidade dessa aí. Cadê? Vem aqui, ó. Quer ver? Crenças de um modo diferente sobre a criação e sobre qual a divindade que estava por trás da criação, sobre todas as coisas criadas. Então, cada uma possuía sua cosmogonia. Vejamos alguns resumidamente. Num, as águas primordiais denominadas Num são as águas de onde surge a criação. Tudo surge da água de Num, que é uma espécie de divindade, uma ideia muito forte. Aí nós temos aqui, ó, Amon. Esse aqui é um deus egípcio, criador, tá? Essa mentalidade, ó. Diz que esse deus criador saiu da água e quando ele nasceu das águas, ele passa a criar todas as coisas como se Num desse origem a Amon-Ra, o que este simplesmente dá origem a todos os outros deuses. Está vendo que a cultura grega é a mesma coisa, a cosmogonia de Heliópolis. Então cada cidade tinha, isso aqui é uma pedra que foi achada, cuneiforme, é uma escrita mostrando esse Deus Amon-Ra. Aí ó, tem uma outra figura aqui, deixa eu ver se tem outra, acho que não, tem aqui ó, Pitar, também relacionado, é o Deus criador e divindade patrona da cidade de Mênfis.
Isso aqui é a pedra de Shabakar. Essa pedra de Shabakar, ela traz também um relato, tá? É um escrito cuneiforme também, que traz um relato sobre também a criação. Vai falar sobre Ptah, tá? Esse deus egípcio. Aí aqui também uma escrita, tá ruim porque esse negócio aqui não me ajuda, mas no livro ele está bem visível. Então tem essas questões aí do relato da criação, glória a Deus. Eu quero que volta. Então o primeiro capítulo do Gênesis, não há dúvida, tá? Já lemos isso aí, o 5 livros de Moisés. Aí a teoria geológica da criação. Vão surgir alguns pensamentos acerca da teoria da criação, sobre a questão, eles vão entrar em muitas questões, principalmente na questão cronológica. Então nós lemos o texto bíblico, nós não temos uma ordem cronológica exata dos fatos acontecendo. Nós não temos essa informação, tá? Tudo assim, foi tudo certinho. Aí nós temos ali, dia 1º, dia 2º, dia 3º, 4º dia, tal. Só que aí entra a questão, mas aquilo era em dias ou em dias de anos, em dias de milênios? Porque para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Então muitos estudiosos eles vão entrar nesse impasse teológico por causa dessa questão do tempo. Então o tempo ele vai se tornar, aí tem um segmento aí que eles colocam isso como um sistema, como é que eu posso? Eles classificam como um sistema de tempo, tá? Então a teoria geológica da criação, segundo os teóricos da teoria geológica da criação, o autor quer dizer que Deus criou o mundo e não como Deus criou. E em quanto tempo a criação foi consumada. Então essa teoria aí, a preocupação deles é isso aí, ó. Ao sistematizarem suas opiniões, os teóricos da teoria geológica da criação concordam que o dia e a noite surgiram no 4º dia com a separação da luz e das trevas. Aí o texto bíblico vai dizer que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas aí quando é que Deus vai dizer haja luz? Aí ele diz haja luz. Mas e lá depois ele não vai criar o sol? Haja separação, haja luminares que governam de dia, que governam de noite. Falando da lua e do sol. E aí? Então essa teoria da geológica da criação, eles querem trazer dentro do conceito deles, isso aqui é o problema. Só que existe o dia e a noite, a escuridão está lá, as trevas estão lá, mas Deus disse, haja luz e houve luz. Mas quando é? Aí o texto vai nos mostrar o quê? Aí nós vamos para o texto. Versículo 3, olha. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. O dia primeiro. Mas olha a complexidade. Quer ver? Aqui, ó, versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas.
E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e governar a noite. Está vendo? Nós estamos lá no versículo 3 com uma informação de dia, separação entre luz e trevas, mas quando vai ser criado o sol? Aí, aqui, ó. E foi amanhã, e foi à tarde amanhã, o dia 4. Nós temos lá a informação da luz no dia 1º. E aí? Só que nós não podemos pegar isso aqui e colocar numa ordem cronológica. Então, a dificuldade deles em entender o texto bíblico é o fato de não termos uma ordem cronológica. Só que aí vem a metafísica. Claro que a Bíblia, nós temos que entender uma coisa, a Bíblia é um livro de religião. Ela não é um livro científico. Não. Ela tem fatos científicos dentro dela. Claro, isso é inegável. Hoje a própria ciência, ela concorda, tá? Porque se pensava que a Terra era quadrada, meio não sei o quê, mas aí depois que vê, né, não me espalha mesmo. E quando ele falou que a Terra era redonda, eles queriam queimar o camarada. Né? A Inquisição queria tacar ele no fogo, porque ele falou que a Terra era redonda. Porque a própria igreja não acreditava nisso, sendo que o texto bíblico já dizia isso. Né? Então, os físicos, os cientistas daquela época passaram apertado. Mas tem essas questões aí, né? Então, surgiu no 4º dia com a separação da luz e das trevas, o que se pode entender perfeitamente com a formação do sistema solar e do movimento dos astros que o compõem. No início só havia a matéria informe, que o autor chama de caos. Houve o Big Bang. Ó, uma explosão de infinitas proporções, e o espaço celeste se encheu de corpos celestes e de vapor, oriundos do calor gerado pela grande explosão, que deu origem ao calor, à luz e a uma multidão de corpos voando no espaço. Foi a primeira fase do 1º dia, que durou milhões de anos. Eu vi uma matéria no Fantástico, acho que o mês passado, que eles, pelo satélite que está lançado no espaço, eles descobriram não, né? Eles não descobriram nada. Descobriu, que já está lá. Que existe, que a luz, ela ainda está, o universo está em expansão. Eles descobriram uma estrela, milhões de anos-luz, que a luz dela ainda está vindo. Ela não está parada lá. A luz dela está vindo ainda. Está vindo no cosmos, está vindo aí na galáxia. Ela está em expansão. Olha como que essa questão, né, que foi um grande debate, ainda é um grande debate entre teólogos e cientistas, a questão da criação e da evolução, no caso aqui a questão do Big Bang, da explosão, né? Mas quando a Bíblia diz, e que Deus disse, e haja luz, então os teólogos têm isso como esse haja luz, como uma explosão da palavra de Deus, expandiu. E aí estes físicos vem essa teoria geológica da criação, eles têm esse sistema de, como é que eu posso dizer, de tentar unificar o relato bíblico com o fato verídico da física. Aí eles vão pôr um processo aqui, ó. Passou 7 minutinhos ali, vamos terminar só esse pinceladinho aqui, ó.
Depois a massa grossa foi se condensando e os corpos se separando em trajetórias diferentes segundo a fase, segundo o dia. Com o esfriamento da terra e a separação de terra e água, começam a surgir formas primitivas de plantas. A luz e sombra é a terceira fase, terceiro dia. Depois, os corpos celestes começam a se organizar em sistema, galáxias, constelações, estrelas. A Terra é captada pelo Sol e se movimenta em sua órbita e em seu próprio eixo, formando o dia e a noite. E a quarta fase, quarto dia. Na quinta fase, graças à formação da atmosfera, dos ventos e das chuvas, a vida se espalha primeiro nas plantas, depois surgem os animais. É a quinta fase da criação, quinto dia. Na sexta fase, sexto dia, depois de milhões de anos que existiam seres vivos na Terra, surge o homem. Não como evolução natural, mas através da ação direta de Deus. A ação de Deus se manifesta em todas as fases da criação, diz o autor sagrado, mas a criação do homem representou uma culminância na criação. Deus faz algo que passa além da vida material. É como se Deus se apaixonasse por suas obras e quisesse fazer parte delas através de um ser capaz de viver em comunhão com Ele. Maravilha, hein? Aí então te dou autoridade para governar. Aí depois nós vamos à exposição bíblica da criação, na próxima aula aí, tá? Então Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a todos vocês aí do Facebook. Na semana